Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida. Domingo, meus irmãos, 9 de agosto, Dia dos Pais, né? Hoje, talvez o Dia dos Pais, com essa abertura que nós tivemos da faixa vermelha para a faixa amarela, pôde proporcionar alguns pais aí receber algum presente. Talvez alguns até se arriscaram a fazer um almoço em família, assar uma carne, talvez. Para alguns, é motivo também não só de grande alegria estar com os pais, mas para outros é tristeza por não tê-los, por não poder celebrar com eles, assim como alguns irmãos que recentemente perderam também os seus pais aqui em nossa igreja. Então é um dia que é um misto de alegria, né? Aqueles que têm os seus pais que possam se alegrar e que tenham se alegrado nesse dia como um todo. E aqueles que o Senhor já recolheu, que se alegrem por serem pais ou até mesmo por ter alguém próximo a você que você possa honrar. Que Deus o abençoe e guarde a sua vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar nosso culto com uma leitura bíblica lá em Jó, capítulo 1. Tem uma mensagem dessa noite que vai envolver também os pais, mas não só os pais. Mas eu queria começar com Jó aqui, como pai, o que ele fazia no momento em que ele vivia e qual era o seu testemunho e como ele se comportava com relação aos seus filhos. Havia um homem, lá em Jó, capítulo 1, na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus queridos, a tarefa de um pai não é só a geração de um filho, a concepção de um filho, mas ele se estende continuamente por toda a vida. No caso aqui, a gente percebe de pronto que os filhos já tinham suas vidas, já eram independentes, cada um já tinha a sua casa, mas a tarefa de sacerdote de Jó, ela permanecia continuamente. Quero iniciar esse culto nos informando principalmente que o maior sacerdote que ofereceu o maior sacrifício já veio a essa terra e se chama Cristo Jesus. Ele ofereceu sacrifício por todos os seus, por todos aqueles que foram feitos filhos de Deus. Jó é um símbolo nesse sentido daquilo que Jesus faria com maior perfeição. Ele ofereceria sacrifício perfeito sobre os nossos pecados, a nossa iniquidade, e por causa de Jesus nós podemos chamar nosso Deus de Pai. Aliás, no Novo Testamento nós temos essa expressão, Abba, Pai. Nós podemos chamar o nosso Deus de um Pai que cuida e preserva a nossa vida, mesmo quando nós não temos mais nossos pais nesse mundo. O nosso Deus, enquanto estamos vivos, Ele continua sendo o nosso Pai celestial, cuidando de nós, às vezes nos disciplinando, nos corrigindo, mas cuidando de nós a todo instante. E quando formos para o céu celebrarmos, nós estaremos lá diante do nosso Deus Pai, louvando e exaltando Ele por toda a geração, por toda a eternidade. Então que Deus abençoe nossa vida nessa noite, que a graça do Cordeiro repouse sobre os pais, que as famílias sejam abençoadas e que nós possamos, em Cristo Jesus, continuamente oferecer aquilo que é certo diante do nosso Deus. Quero orar por você, depois
No final nós vamos também interceder pelos nossos irmãos aí que ainda estão em recuperação da Covid. Alguns estão ainda lutando, mas pelo que me parece, com a graça de Deus, parece que alguma coisa aí está... Ainda há contaminações, mas parece que já está um pouquinho mais controlado, é o que parece. Vamos ver daqui a alguns dias como isso vai se desenrolar. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, pelos pais da nossa igreja presbiteriana de Sertãozinho. Obrigado pelos filhos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor também nos deu o privilégio de convivermos com pais exemplares. Ó Pai, mesmo quando há ainda pecado em nossa natureza, nossos pais são sempre nossas referências. Abençoa, ó Pai, em Cristo Jesus, cada um dos irmãos, ó Pai, para que possam manter essa fidelidade e honrar o Teu santo nome. Nós rogamos ao Senhor também, ó Pai, que assim como Cristo veio e ofereceu a si próprio como sacrifício pelos nossos pecados, nós possamos, ó Pai, pedir perdão ao nosso Deus, pelo sangue de Jesus, pelos nossos pecados que temos cometido contra o Senhor. Limpa e nos purifica, ó Pai querido. É o que nós pedimos nessa noite. E também abençoa o louvor que será cantado, os irmãos que têm feito, ó Pai, toda a interpretação. Obrigado por cada um que tem se disposto a fazer o melhor para o nosso Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoá-los com graça e misericórdia. Continua, ó Pai, a cuidar da igreja ainda nesse período. Continua, Pai, a nos fortalecer, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos louvar ao Senhor nesse momento com cânticos espirituais, como nós sempre fazemos. Queremos agradecer a todos os irmãos envolvidos na interpretação de Libras. Nós queremos agradecer aos irmãos que já gravaram esses vídeos anteriormente. Ainda não estamos gravando novos vídeos, mas se Deus quiser, nós vamos começar a gravar aí novos vídeos, tendo em vista que, graças a Deus, essa semana não tivemos nenhuma notícia de irmãos nossos que porventura estejam aí passando por maiores dificuldades, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor nesse momento, meus irmãos. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta meu ser do calor deste
clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és fogoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Amém, meus irmãos. Após esse louvor abençoado, que a graça do Senhor realmente inunde nosso coração com louvores e que tão logo a gente possa retornar aí com alguns irmãos aí, né, do louvor para celebrarmos ao nosso Deus. Queridos, abra sua Bíblia no Salmo 101. Nós vamos usar esse salmo daqui a pouco. Eu não vou começar já lendo o salmo e falando sobre o salmo, porque eu vou introduzir um assunto, falar de um problema, de uma situação que nós temos vivido, e vou usar o salmo para tentar dar uma resposta a esse problema. Duas maneiras que nós temos esse salmo de lidar com essa situação e como que nós podemos aplicar isso na nossa vida. Mas já deixa aí seu celular, a sua Bíblia aí do lado, aberta no Salmo 101. Alguns outros textos que eu for citando, depois se você quiser anotando, né, para poder ler em casa com mais calma. Aliás, você está em casa, né? Ainda não me acostumei com a ideia, mas você está em casa, para você ler depois durante a semana, você anota aí, para você depois fazer consulta, para saber se o pastor citou certo ou não, ok? Então vamos lá, abriu a Bíblia? Então vamos iniciar a nossa mensagem dessa noite. Meus irmãos, hoje nós estamos, como eu falei na nossa liturgia, na nossa abertura, celebrando o Dia dos Pais. Nós agradecemos a Deus por tão grande bênção de termos pais que têm tão grande responsabilidade na criação dos seus filhos. Nós não vamos falar aqui sobre a questão se pai é melhor ou pior, se cumpre ou não cumpre. A questão é que só por ser pai já nos traz uma grande bênção, uma grande tarefa, uma grande responsabilidade. E criar filhos no mundo de hoje não é uma tarefa fácil, não só pelo momento que nós estamos vivendo, que é muito mais complicado e estressante, mas é porque vivemos em um mundo caído, onde nós sofremos as consequências do pecado em várias áreas da nossa sociedade. Segundo uma reportagem que nós temos do dia 20 de abril desse ano de 2020, o Brasil, por conta da situação econômica e tudo que nós vivemos no nosso Brasil, apesar da pandemia, nós tivemos no ano passado uma referência de 41 mil vítimas de crimes violentos no nosso Brasil. Tá certo que é o menor número desde 2007. Agora imaginem se 2007 os números são assim de extrema violência e 41 mil pessoas foram mortas com crimes com violência, é sinal de que de fato a nossa vida não é tão fácil no mundo em que nós vivemos. Nesse ano de 2020, comparado ao mesmo período do ano passado, com a pandemia, já teve um aumento de cerca de 8% de vítimas de crimes violentos. Então, nós estamos vivendo um tempo em que, mesmo com a pandemia, a violência parece que não deixou de mostrar as suas garras, não deixou de crescer e, infelizmente, está aparecendo. Esse é o mundo em que nós vivemos, criando os nossos filhos. Outra coisa que nós estamos testemunhando já há um bom tempo, praticamente aí 4, 5 anos, né, é essa luta do nosso país contra a corrupção, que gerou e tem gerado prejuízos bilionários aos cofres públicos. E aí prende hoje, aí o outro lá em cima manda soltar amanhã. Ou seja, nós vivemos um clima onde o que faz errado, o que aceita suborno, o que causa prejuízo aos cofres públicos, acaba sendo muitas vezes inocentado. Não, tem que julgar todas as instâncias para poder ficar preso. Ou seja, nunca vai ser preso porque é recurso atrás de recurso, em cima de recurso, e vai e volta, e vai e volta. Então essa situação é também uma situação de quadro ao qual nós estamos vivendo e os nossos filhos também estão vivendo. Vivemos uma onda de crimes domésticos em grande ascensão nesse período da pandemia. Reportagem recente também nos mostra que, em meio à pandemia, a denúncia a 180, que é o crime, que se você tiver mulher sofrendo algum tipo de violência, seja moral, seja verbal, seja física, é para denunciar a pessoa, porque não é um homem, de fato, que, no caso, conhece a Deus,
faz uma coisa dessa. Não deveria de forma alguma. Então, se algum cristão faz alguma coisa, oprime, xinga, moralmente está agindo com violência, nem que seja verbal, tem que ser denunciado, por mais difícil que seja e vergonhoso que seja. O que aconteceu até dia 1º de junho desse ano, subiu mais de 40% o caso de denúncias contra a violência doméstica praticada no âmbito familiar por conta de esposos contra esposas, na maioria dos casos, né? Por isso que dia 8 de junho entrou em vigor uma lei 14.022/20, que é desse ano, que foi extraído e publicado no Diário Oficial, sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro, onde ele assegura funcionamento de órgãos durante a pandemia que cuidam do atendimento às mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e cidadãos com deficiências e vítimas de violência doméstica ou familiar. Nessa lei tem várias medidas que facilitam a proteção daquele que estiver sofrendo algum tipo de violência. Então você pode olhar depois, Jornal da Câmara, né, notícias, e acompanhar todo o que essa lei quer nos dizer e proteger nesse período de pandemia. Esse é o mundo em que nós vivemos. Percebam que, como eu comecei dizendo, criar filhos nesse mundo não é fácil, e eu estou apresentando só algumas áreas da nossa sociedade que estão indo de mal a pior, e não é por causa da pandemia, não é porque as pessoas estão mais isoladas, mas é porque a natureza humana, infelizmente, tende a perturbar os relacionamentos, a vivência e a convivência com pessoas. Este é o mundo que nós vivemos. Sem falar em alcoolismo, que também cresceu por conta das pessoas não estarem nem ao bar, as pessoas pensam que os outros estão bebendo menos. Não. Agora eles compram e levam para casa, o que torna o ambiente familiar mais tenso algumas vezes e gerando depois, inclusive, que nós já falamos, que é a questão da violência doméstica. Consumo de droga, tráfico, nada disso parou em meio à pandemia. Está acontecendo, vivendo, as pessoas estão usando, as coisas estão indo de mal a pior no mundo em que nós vivemos, e é esse mundo que nós criamos os nossos filhos. Então, olharmos esse triste retrato da sociedade, nós temos que levar em conta que o homem de Deus, aquele que ama o Senhor, vive nesse meio. E existe uma grande tensão na vida da pessoa com relação à sociedade em que ele vive, e essa tensão não é ignorada pela Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia já havia nos alertado há muitos e muitos séculos e anos atrás que nós viveríamos um mundo de muitas tensões, de muitas barbaridades, de muita iniquidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo ao jovem Timóteo, na sua segunda carta, ele diz o seguinte, no capítulo 3, Timóteo, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Percebam que, às vezes, por causa do prazer que alguma situação nos proporciona, bebida, a questão de sexualidade, droga e tantas outras coisas, por causa de qualquer prazer que talvez o nosso corpo fique mais, digamos assim, com as dopaminas em alta, com a serotonina em alta, e a gente abandona Deus por causa de prazeres. Não é de hoje que as pessoas abandonam a Deus para poder sentir prazer em alguma área, em alguma circunstância da própria vida. Mas o que eu quero destacar, o que Timóteo ouve do apóstolo Paulo, é a expressão inimigos do bem. Ou seja, tudo que for bom, vai ter pessoa que se levanta contra. Inimigo do bem.
Não vou entrar na questão política que estamos vivendo hoje em dia por conta da pandemia, mas o que nós percebemos às vezes é que se alguma coisa está fazendo bem, alguém tem que ser inimigo daquilo que está fazendo bem. O pior é que às vezes isso chega na igreja. Às vezes alguma coisa que está indo bem na igreja, alguém que por inveja, alguém porque às vezes é egoísta, às vezes alguém é arrogante, porque não é ele que está fazendo, não é ela que está fazendo, ela se torna inimiga de um projeto que está dando certo dentro da igreja, porque não foi ela quem começou ou ele quem começou. Inimigo do bem. Se algo está sendo bom, há um proveito comum nas coisas, nós precisaríamos viver para poder fazer com que aquilo acontecesse e aquilo fosse de fato bem aproveitado. Nós vivemos em um mundo que odeia aquilo que é santo. Nós vivemos em um mundo que odeia aquilo que é puro. Nós vivemos num mundo em que odeia aquilo que realmente é bom. Dito isso, nós podemos pensar em Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, mas existem pessoas que são inimigas declaradas do nosso Deus, porque o nosso Deus é bom, e são inimigas do bem. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, essa tensão se faz presente quando ele declara o seguinte: nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. João está declarando que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Há uma tensão contra o povo de Deus, sim. Há uma tensão contra aquilo que é certo, há uma tensão contra aquilo que é bom, há uma tensão com aquilo que quer fazer de bem para as pessoas. Por isso, ser pai nesse mundo não é nada fácil. Por isso que ser cristão nesse mundo não é nada fácil. Por isso que ser um servo de Cristo Jesus não é nada fácil. Porque nós temos um grande desafio. Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele faz uma descrição de como que nós devemos viver nesse mundo. E não é fácil, porque ele fala assim, olha, nós devemos nos tornar, Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Estamos inseridos em um mundo pervertido, em um mundo corrupto, em uma geração que não se sente culpada, em uma geração que não se sente nem um pouco perturbada por fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Muito pelo contrário, o que importa é que eu seja feliz. E o que Paulo coloca para mim, para você, e também colocou para os filipenses, é que nós devemos nos tornar irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A pandemia não minimizou os efeitos da corrupção humana. A pandemia não minimizou a perversão do coração humano. Muito pelo contrário, em algumas circunstâncias nós podemos ver que ela ficou mais aflorada. Pessoas ofendendo, sendo racistas em redes sociais, um absurdo que tem acontecido hoje em dia. Pessoas que, porque tem uma classe social um pouco mais elevada que o outro, ofendendo, discriminando, perdeu-se a santidade da vida das pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus. E no céu não vai ter gente de cor X ou Y, no céu vai ter gente de todos os povos, tribos, raças e nações, porque Deus nos fez assim, diferentes, para vivermos juntos em meio a uma geração corrupta, mas para que nós possamos resplandecer no meio desse mundo corrompido. Jesus, inclusive, nos fala também, de forma meio que semelhante, que assim, lá em Mateus, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. E Tiago acrescenta, a religião pura é sem mácula para com o nosso Deus e Pai. É esta
a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago coloca para nós, meus irmãos, que a religião pura e sem mácula e que agrada a Deus é quando nós nos guardamos incontaminados desse mundo em que nós vivemos. Quando nos guardamos incontaminados dessa sociedade corrupta, dos apreços, dos conchavos, das propinas, de tudo aquilo que o mundo pode oferecer, nós precisamos nos manter incontaminados e ter firmeza na nossa vida. Pais, nós temos um grande desafio. Irmãos, nós temos hoje um grande desafio à nossa frente. Continuar criando os nossos filhos, ensinando os novos cristãos a viverem uma vida que glorifica ao nosso Deus e Pai. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a pergunta é, será que é possível nos guardar de toda essa contaminação? Será que seria possível sermos puros, santos, em um mundo que nos bombardeia diariamente pela perversidade? Será que é possível ser íntegro nesse mundo cheio de corrupção? Será que é possível ser puro em meio ao mundo com tanta sedução? Nós estamos caminhando, meus queridos irmãos, para uma geração que não gosta muito de ler mais, de pesquisar, de ir atrás. Hoje, nós somos bombardeados com imagem o dia todo. As mídias sociais, Facebook, o YouTube, Twitter, e agora tem o TikTok, né? Eu não estou nesse negócio, mas é impressionante como que os vídeos, mensagens, algumas imagens estão substituindo a leitura. As pessoas gastam muito mais tempo vendo coisas, assistindo coisas, do que lendo, do que aprendendo algo que está no papel, por exemplo. E dentro disto, a própria Bíblia é deixada de lado, para que se possa ouvir pastores e mais pastores, teologia e mais teologia, algumas distorcidas e distorcidas, via YouTube, via internet. Porque hoje você ouve o pastor, vai para casa, num dia normal de culto, e durante a semana você ouve mais 15 pastores, 30 pastores se você quiser. É a situação que nós estamos vivendo, mas a questão é, isso ao mesmo tempo tem nos feito mais puro, mais santo, nesse mundo de sedução que nós vivemos? O apóstolo Paulo, ao escrever para Tito em sua epístola, ele fala sobre várias características que no nosso título, na nossa tradução, aparece como de ministro. Mas eu discordo, eu acho que não é só para ministro, mas é para todos os cristãos. Mas aqueles que querem alcançar ou serem promovidos ou de fato ter uma função de ensino maior na igreja, ele tem que ter mais cuidado mesmo, isso é fato. E Paulo diz em Tito 1, versículo 8, o seguinte, que o cristão, ele deve ser, ao contrário do que ele fala lá em Timóteo, inimigo do bem, ele fala que o cristão tem que ser amigo do bem. É lógico que essa expressão amigo do bem, ela é muito abrangente. Porque a expressão amigo é aquele que ama. Aquele que ama o quê? O bem. E ele descreve alguém que ama o bem e que faz o que é bom. Ele descreve um homem que é profundamente bom, que ama comportar-se bem, fazer o que é certo. É isso que Paulo diz para Tito. É isso que Paulo fala para Tito, quando ele pega e mostra que toda aquela inclinação para o mal deve ser combatida fazendo aquilo que é bom, aquilo que é bem. E ele vai falar que ele trabalha para realizar o bem, que ele tem prazer nisso. Essa é a descrição que Paulo traz para Tito e que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Porque nós precisamos ser amigos do bem.
A igreja precisa de homens, a igreja precisa de mulheres, a igreja precisa de jovens, a igreja precisa de adolescentes, de crianças que sejam amigos do bem. Não é só porque é dia dos pais, essa palavra se aplica só aos pais, não. Essa palavra se aplica a cada um de nós. O princípio é que nós reconhecemos que sem Cristo é impossível fazer alguma coisa boa ou fazer o bem. Aliás, Jesus ele fala isso em João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. E ele estava numa cidade que era Creta, que era marcada pela corrupção, pela depravação. Você pode depois ler, em Tito 1, versículo 12, que ele fala o seguinte: foi mesmo dentre eles um seu profeta, e disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ao final da carta de Tito, o apóstolo Paulo diz o seguinte: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O que Paulo está dizendo é que os cristãos deveriam aprender a distinguir dos cretenses que viviam na impiedade, para que eles possam exercer com honestidade e suprir com honestidade a vida daqueles outros irmãos. Para ser amigo do bem, meus irmãos, é preciso fazer uma distinção clara entre o aspecto negativo dessa ordenança, bem como o seu aspecto positivo. O que eu quero passar para os irmãos essa noite é que nós precisamos ser amigos do bem. Como Paulo fala para Tito, que nós sejamos amigos do bem. Para ser amigo do bem, nós precisamos, primeiro, ser inimigo do mal. O sentido negativo da ordenação bíblica pressupõe que nós temos que lutar contra algo daquilo que não é correto. No caso, ser amigo do bem é preciso uma atitude voluntária, onde você se dispõe contra aquilo que é mal. Isso significa que nós temos que fugir das características que eu li no início, que Paulo cita para Timóteo. Lembra lá que eu falei, sabe, porém nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tal, e ele fala pessoas que são inimigas do bem. Efésios 5, do 7 ao 8, Paulo fala assim: olha, irmãos, não sejam participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ou seja, para sermos amigos do bem, precisamos sim sermos inimigos do mal. Tem que ter uma posição, meu querido irmão, minha querida irmã, na sua vida. Não dá para ficar em cima do muro. Porque se nós ficarmos em cima do muro, não há implicação que lado você está. Quando decidimos ser amigos do bem, isso traz implicação na nossa vida. Por exemplo, na sociedade. Nós devemos ser inimigos de toda injustiça, de corrupção, de exploração da violência, de perversão, do crime. Nós devemos ser contra as maracutaias, o jeitinho brasileiro na sociedade que nós vivemos, ser inimigos do mal e amigos do bem significa isso. Os pais precisam em seus lares mostrar aos seus filhos que nós não aceitamos maldade, não aceitamos bullying, não aceitamos racismo, não aceitamos que você menospreze algum irmãozinho ou alguma pessoa que porque talvez em algum momento ela seja diferente de você. Você deve sempre corrigir o seu filho para que ele odeie e seja inimigo do mal, mas seja amigo do bem. E não podemos deixar isso quando ele completar 13, 14, 15, 16 anos, não. Tem que começar desde cedo dizendo para ele: meu filho, nós não gostamos disto
que você está fazendo errado. Nós amamos quando você faz certo, mas o errado tem que ser repreendido. Na igreja, nós devemos nos posicionar e sermos inimigos dessas distorções doutrinárias que têm aparecido por aí. Eu estava vendo um pregador e ele fez uma colocação bem interessante com esse tempo da pandemia. Ele citou o profeta Ágapo, lá em Atos, que previu uma grande fome e a igreja pôde se preparar para isso. Será que de todas as igrejas que existem por aí, que dizem que tem profetas e mais profetas, será que não teve nenhum profeta que previu esse vírus para a gente poder começar a prevenir? Para a gente poder já começar a ver o que ia ser feito na igreja? Porque da noite para o dia a igreja foi fechada. E na nossa região ainda estamos fechados. Não havia um profeta para poder trazer para nós que ia acontecer isso, para a gente poder já começar a pensar o que ia ser feito? Segundo aspecto, na igreja, por que o pessoal que acredita em toda a contemporaneidade dos dons não usa o dom da cura para poder curar as pessoas que estão aí internadas, às vezes passando por grande dificuldade com esse vírus da pandemia que nós estamos vivendo? Então nós temos que lutar sim, ser inimigo dos charlatões, dos inimigos que vendem semente, que promete cura, que vende máscara invisível, né? É lógico que é brincadeira, mas a gente tem que tomar cuidado, meus queridos, porque nós precisamos amar aquilo que é o bem. E isso significa tomar uma posição em alguns momentos onde você vai ser inimigo do mal. A má pregação, o mau ensino, a má doutrina deve ser combatido pela Igreja de Cristo Jesus. No trabalho, nós fugimos da aparência do mal, dos conchavos, do suborno, do toma lá da cá. Nós nos posicionamos a favor daquilo que é bom, daquilo que é o bem. Nós temos uma posição junto à ética, moralidade e justiça. Não seria exagero dizer que de tudo isso que nós falamos na sociedade, na igreja, no trabalho, a área mais difícil para nós ainda amarmos o bem e sermos inimigos do mal continua sendo o ambiente doméstico. Porque nós devemos nos perguntar, nós somos inimigos do mal no nosso próprio lar? Existem várias coisas que nós podemos pensar sobre isso. E para pensar sobre isso, por isso que eu pedi para você abrir no Salmo 101. São duas respostas que o salmista nos dá para poder ser inimigo do mal e amigo do bem em nosso lar. O Salmo 101, ele fala assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Do 1 até o 4, nós temos essa primeira distinção que Davi coloca. E o coração do salmista, Davi, era ter um coração íntegro diante de Deus e dos homens. Talvez esse salmo aqui ele seja um salmo escrito antes daquele período que, ironicamente, ele mesmo se viu seduzido por aquilo que ele condenou nesse salmo. Por isso que a Bíblia é uma maravilha, porque ela vai mostrar tanto o que temos que fazer corretamente, e quando erramos, ela não poupa aquele que errou e mostra exatamente o que ele fez de errado. Até parece uma ironia, porque Davi, ele vai combater algumas coisas com relação aos olhos. E nesse caso aqui, ele, talvez mais à frente, na sua vida, posterior a esse salmo, ele tenha cometido aquele pecado tão grave que nós conhecemos, que trouxe destruição da sua família, trouxe perturbação para o reino de Israel e trouxe consequências gravíssimas ao povo de Deus. Mas aqui o que nós vamos perceber nesse salmo, onde ele vai declarar que primeiro nós cantamos a um Deus
que é cheio de bondade e justiça, e essa palavra ressegue, que é a mesma palavra para misericórdia, ela só pertence a Deus. Nós não somos tão cheios de bondade e justiça como o nosso Deus. Nós até buscamos e queremos ser, mas quem é de fato bom, misericordioso e justo é somente ao Senhor. Mas ele vem clamar no versículo 2, ó Senhor, quando é que você vai ter comigo? O desejo dele é estar com Deus, o desejo dele é que a sua vida seja um reflexo da vontade de Deus onde ele vive. E ele coloca dois aspectos desse desejo de manifestar a glória de Deus onde ele vive. Primeiro, ele quer ser amigo do bem dentro da sua casa. Ironicamente, nós sabemos que ele mais à frente não foi tão amigo do bem como deveria. Se ele tivesse seguido os seus próprios escritos e seu próprio conselho, a sua própria revelação para que nos serve hoje, ele teria evitado algumas dores de cabeça. É interessante que nós também somos assim. Nós lemos a Bíblia, sabemos da Bíblia, nós até decoramos a Bíblia, mas às vezes quando alguma coisa nos chama mais atenção, a gente esquece a Bíblia e cai na sedução desse mundo pecaminoso. Então, ao revelar que Deus é bom, que Deus é justo, ele está mostrando que a sua vida, que a sua tarefa não é uma tarefa fácil. Porque é dentro de casa, portas adentro da minha casa, que ele diz que quer ter coração sincero. E meus irmãos, não é fácil ter características que Davi coloca aqui de fato plenamente, se não estivermos alicerçados, fortificados em Cristo Jesus. Isso aqui é uma característica de um reavivamento que acontece no coração daquele que ama Deus. E reavivamento não é só louvorção, como alguns pensam que é, não é choro, não é arrepiar. O avivamento começa de dentro para fora e principalmente dentro dos nossos lares. É às vezes complicado ver pessoas falando sobre avivamento, enquanto que as suas casas não há nenhum tipo de busca por Deus em seus corações. O homem de Deus, o amigo do bem, não é necessariamente aquele que se coloca em praça pública. É a expressão que nós usamos para falar que é aquele que quer aparecer. Não é aquele que está pregando com cativante voz e suposto poder, aquele que canta e começa a arrepiar. Porque, na verdade, o amigo do bem ocorre quando o Espírito Santo produz mudança dentro do nosso coração. E essa mudança é evidenciada, primeiro, na nossa casa. Olha o versículo de número 2 que nós lemos. Portas adentro da minha casa, eu terei coração sincero. Portas adentro da minha casa, eu quero ser amigo do bem. Portas adentro da minha casa, eu quero fazer aquilo que é certo. Portas adentro da minha casa, eu quero praticar aquilo que honra o nome do nosso Deus. Deus tem dado nessa pandemia um tempo para que pessoas fiquem longe das igrejas, para que elas mostrem quem elas são dentro de suas casas. Vou repetir. Deus tem dado um tempo nessa pandemia para que aqueles que frequentam a igreja mostrem como eles realmente são dentro de suas casas. Você na sua casa tem sido amigo do bem, meu querido? Você tem agido com integridade? Você tem buscado como salmista, mesmo que lá na frente ele tenha pisado na bola, feito algo errado, aqui ele está corretíssimo. E ele usa por 3 vezes a expressão os olhos. Olha o versículo 3. Nem porei coisa injusta diante dos meus olhos. Olha o versículo 6. Os meus olhos procurarão. Olha o versículo 7. No finalzinho, o que profere mentiras não permanecerá perante os meus olhos. Opa, aqui nós temos uma dica. Alguém que quer ser amigo do bem dentro da sua casa tem um pacto com os seus olhos. Aliás, Jesus ele fala isso lá em Mateus, quando ele fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus está dizendo que os nossos olhos é lâmpada para todo o nosso corpo. O que isso significa? Que aquilo que nós olhamos, aquilo que nós desejamos, vai ser manifestado se somos ou não também amigos do bem. A coisa vai complicando. Versículo 3, ele fala que eu não vou pôr coisa injusta diante dos meus olhos. A expressão que ele usa aqui no hebraico é Belial. A expressão Belial, ela descreve tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que não tinha valor, tudo aquilo que de pior existia, que causava destruição, tudo que minava os fundamentos, que corrompia e se destruía pela inutilidade. Então ele coloca aqui que ele não vai colocar coisas de Belial na frente dos seus olhos. A coisa vai complicar um pouquinho mais. Aí ele fala, ainda no versículo 3, aborreço o proceder dos que se desviam. Ou seja, eu não aguento mais o comportamento daqueles que não têm ética, daqueles que não falam respeitosamente, daqueles que agem traiçoeiramente. E aí ele fala assim, nada disso se me pegará. É como um vírus. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou ser contaminado por eles. Não vai grudar em mim esse negócio, não. Eu não vou permitir que essa má influência me atinja. Mas as seduções do mundo, assim como lá na frente seduziram esse salmista chamado Davi, também podem nos seduzir nos dias de hoje. Assim como o vírus pode chegar ao nosso sistema respiratório, quando não tomamos todos os cuidados necessários, e até quando tomamos ainda ele pode chegar no nosso sistema respiratório, assim é o pecado, que entra em nossa mente, corrompe nosso coração, e a característica daquilo que corrompe o nosso coração, que corrompe nossa mente, geralmente é por aquilo que nós olhamos e ouvimos. Isso gera um dano tremendo em nosso coração. Não que pessoas que evitem olhar ou que evitem ouvir algumas coisas não possam se corromper. Elas podem se corromper, mas elas estarão mais protegidas. É igual a pessoa que usa máscara, ela está mais protegida do que uma pessoa que não usa máscara. Isso é fato. Pode até ter aquele negócio, a máscara não protege tanto. Eu entendo que protege. Até agora eu convivi com muitas pessoas usando a máscara e graças a Deus ainda não peguei a Covid, né? Vários irmãos aqui pegaram, né? Talvez em algum momento de vacilo, coçou o olho ou sem máscara, ou pegou alguma coisa. Não sabemos quando foi, mas alguma coisa protege. Então Davi, ele está dizendo que ele não quer que os seus olhos se apeguem a isso. E ironicamente foram seus olhos que viram uma mulher tomando banho na varanda da sua casa, do seu palácio, que o levaram à derrota, ao pecado e todo o problema que nós conhecemos na vida de Davi. Nos dias de hoje, para ser amigo do bem, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós passamos e permitimos passar pelos nossos olhos. Principalmente em tempos de pandemia, filmes, séries. Por isso que o versículo 4 ele fala, longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal, mas muitas vezes nós nos deixamos conhecer o mal em nosso coração por aquilo que nós olhamos e vemos, principalmente hoje com a tela do nosso celular, a tela do nosso notebook, ou seja, com tudo que nós temos de facilidade nos dias que nós vivemos. Meus irmãos, está terrível. Né? A minha filha gosta de série, e eu tenho que assistir com ela algumas, porque o negócio está muito feio. É um olho na tela e outro no controle. Homossexualismo, lesbianismo, palavreados. E às vezes nós, na tentativa de tentar acompanhar alguma coisa, permitimos ou deixamos com que algumas coisas impuras passem pelos nossos olhos. Pais, tomem cuidado.
Vigiem, sim, o que os seus filhos, sem maturidade, estão fazendo na internet. Olhem o que eles estão mandando de mensagem pelo celular. Olhem o que eles estão fazendo quando ficam até mais tarde. Põe o horário para dormir, sim. Desliga tudo. E eu não estou dizendo que essa luta é fácil, não. Lá em casa tem luta também. Lá em casa, aqui em casa, né? Lá em casa, estou na igreja, né? Mas lá em casa a coisa não é fácil, não. É difícil também. Às vezes tem que cortar, tirar, desligar tudo. Vigilância. Nós temos que cuidar para que o mal não chegue em nossa casa. Versículo 4. Longe de mim o coração perverso. Eu não quero me envolver com o mal. Eu não quero que meu coração esteja grudado em pessoas maldosas. Aliás, aqui nós podemos até fazer uma aplicação do provérbio, onde ele fala assim: não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos ele trata com intimidade. Os olhos levaram Adão e Eva a pecarem contra o Senhor, se encheram de orgulho. Em nossa casa, nós travamos a primeira batalha de sermos pessoas amigas do bem, meus irmãos. Por isso, nós precisamos tomar cuidado, porque o mal nos ronda, está nos cercando, e nós não podemos ser pegos por esse vírus da impiedade. Por isso que eu li do 1 até o versículo 4 com os irmãos. Porque que ele está falando da sua postura como pessoa, como indivíduo, dentro da sua casa, como que ele tem que se comportar. E começa em nossa casa evitar a maldade, evitar as coisas ruins, evitar os nossos olhos para que eles desejem coisas que são inapropriadas para a nossa vida. Segundo lugar, a partir do versículo 5. Para ser amigo do bem, nós precisamos entender que nós também somos influenciadores da nossa comunidade. Aliás, em tempos de influencers digitais, de pessoas que vivem postando vídeo, fazendo live, que são influenciadoras, nós, antes desses youtubers, antes desses influencers, antes desses influenciadores, nós já somos chamados por Jesus para sermos influenciadores da sociedade em que nós vivemos. Porque a integridade começa com Cristo e se manifesta em nossa casa e se estende na sociedade em que nós vivemos. E aí vai envolver a nossa amizade, vai envolver nos nossos relacionamentos, vai envolver as pessoas percebendo que nós manifestamos sim, que somos pessoas que somos amigas e amigos do bem. Olha o versículo 5 ao versículo 8 do Salmo. E ao que as ocultas calunia o próximo, e a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. É a sociedade, são as pessoas que nós convivemos. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Os que andam em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. O salmista está mostrando que nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Provérbios 13:20 fala: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E aqui ele vem listar 4 tipos de pessoas que ele procurava evitar. Ele vem falar dos fofoqueiros, versículo 5, né? Andas oculta caluniando o próximo, é fofoqueiro. Ele fala dos arrogantes, ainda no versículo 5, que tem olhar altivo e coração soberbo. Ele fala dos enganosos, versículo 7, que usam de fraude. E os mentirosos, ainda no versículo 7, para poder enganar as pessoas.
Ele está falando aqui que nós devemos tomar cuidado com pessoas que são desse tipo e que nós também não nos tornemos pessoas desse tipo, porque nós somos influenciadores da sociedade em que nós vivemos. Nós somos pessoas que estão aqui nesse mundo para influenciar. Primeiro, os nossos filhos. Nós influenciamos nossos filhos, positiva ou negativamente. Tomara a Deus que aqueles que são influenciados de forma negativa, lá na frente o Senhor tenha misericórdia e você seja reconduzido e possa ser influenciado positivamente na sua vida. As nossas amizades vão ter a capacidade de nos aperfeiçoar ou nos destruir. As amizades podem nos tornar pessoas mais amáveis, mais corajosas, mais estudiosas, mais trabalhadoras e até mesmo mais espirituais. Ou seja, nós seremos amantes e amigos do bem. Mas também as amizades podem nos destruir. Quando nos enveredamos pelas fofocas, pela arrogância, pela soberba, pelo olhar altivo de se achar melhor do que o outro, pelas mentiras que às vezes nós contamos e não nos arrependemos. Isso nos mostra que nós somos influenciadores e devemos tomar cuidado com quem anda conosco e com quem nós andamos. As amizades podem nos enriquecer como pessoas, mas podem nos destruir quando nós somos pessoas facilmente influenciadas. É isso que o salmista fala. Aqui é uma figura dele tentando criar um reino justo, uma sociedade estável, uma sociedade que seja equivalente, polivalente, que seja aquela que ajude a todos. É isso que ele está dizendo aqui. Mas também temos uma outra interpretação, uma outra linha, porque aqui ele está também fazendo uma referência ao Cristo, justo juiz, ao Rei soberano. Ele sim sabe quem está às ocultas caluniando o próximo, porque Davi não saberia. Ele sim sabe quem tem coração soberbo, porque só Cristo para conhecer o nosso coração. Ele sim sabe quem é que está usando de fraude, quem está mentindo, quem está enganando. Ou seja, Davi não queria estar diante dessas pessoas, mas quem sabe tudo isso é Jesus Cristo. Na nossa vida cristã, nós precisamos entender que nós precisamos de forma proativa estar a favor daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que honra ao nosso Deus. Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É intencional. Eu vou atrás, para que habitem comigo, que andem reto caminho. Esse me servirá. O que Davi está dizendo é o seguinte: eu quero me cercar de pessoas fiéis, eu quero me cercar de pessoas retas, eu quero me cercar de boas pessoas, que tenham um padrão ético, um padrão moral, um padrão que honre a Deus. Mesmo em pandemia, se cerque virtualmente de pessoas que são pessoas retas, pessoas justas. Como salmista, procure se relacionar com pessoas que falem coisas boas. Procure se relacionar em lives com pessoas que honram a Deus. Procure, meu querido, a manter um padrão de envolvimento com aquilo que é certo, com aquilo que é correto. O que Davi está dizendo é o seguinte: que no meu trabalho, os meus conselheiros, os meus advogados vão me orientar a fazer o que é certo e não o que é errado. Por isso nós devemos preencher a nossa vida com a boa vontade de Deus no nosso coração. O apóstolo Paulo, terminando a nossa mensagem, ele fala aos filipenses também o que devemos pensar. E ele fala assim: olha, finalmente, irmãos, vocês devem pensar o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja inimigo do mal e seja amigo do bem. Por isso que essa mensagem não é só para os pais, é para a igreja. Nós precisamos ser amigos do bem primeiro em nossa casa. Nós precisamos influenciar a sociedade que nós vivemos, mas começamos em casa.
Tomar cuidado com quem andamos, com quem estamos ouvindo, com quem estamos participando de lives, de ligações. Meu querido irmão, mesmo em período de quarentena, nós precisamos tomar cuidado para que o nosso coração não se desvie dos caminhos do Senhor. E é um grande desafio aos pais criarem filhos nesse mundo corrompido, como eu disse no começo da nossa mensagem. Mas o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá direção pela sua palavra para que criemos nossos filhos no caminho do Senhor. Não vai ser fácil, não vai ser só você falar assim, vai ler sua Bíblia, ou vai na igreja, ou simplesmente assim, vai fazer sua oração. Você vai ter que fazer muita lição com ele, dia após dia, com ela, dia após dia, para que ela entenda o valor da vida espiritual e da vida com Deus. Faça isso essa semana. Se não conseguir todos os dias, comece 2 vezes, 3 vezes na semana. Se você não tem a prática, 1 vez na semana. É melhor você começar do que não fazer nada, nada e nada. Que nós possamos ser amigos do bem, como Paulo fala para Timóteo e para Tito. Inimigos do mal, sim, temos que tomar uma posição. Seja inimigo daquilo que não vai edificar a sua casa. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Cuidado com o smartphone totalmente à vontade das crianças imaturas e que não têm discernimento daquilo que é certo ou errado. Cuidado, pais. Crianças sabem nos enganar muito bem por conta da sua natureza adâmica. Que Cristo tenha misericórdia de nós e que possamos ser amigos do bem e inimigos do mal, em nome de Jesus. Quero orar por você, orar pelos nossos irmãos que estão em recuperação, agradecer por todos que têm se recuperado. Já falei em outras ocasiões, né, da Luciana, da Thalita. A Maiara também está se recuperando. No entanto, o avô do nosso querido Marcelo, que é o noivo da Thalita, ele não estava bem essa semana. Foi diagnosticado, de fato, com Covid. Já é um senhor idoso e que carece das nossas orações e dos nossos pedidos. Então vamos orar nesse momento, colocar esses irmãos, essas famílias e agradecer ao nosso bom Deus pela boa provisão do sustento em nossos lares. Nós queremos também, nessa oração, agradecer aos irmãos que têm sido fiéis, têm dizimado, têm honrado o nome do Senhor, têm sustentado essa igreja. Eu não posso deixar de agradecer aos irmãos. A cada mês que nós fechamos as contas, pagamos tudo, não ficamos devendo nada para ninguém e ainda podemos fazer um investimento na obra do Senhor. Então, louvado seja o nome do nosso Deus pelos irmãos que têm aí, com fidelidade, ainda em meio a essa crise e essa pandemia, mantido com fidelidade os seus dízimos e ofertas. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida. Se você não tem tido oportunidade de dizimar, não fique triste com isso. Deus há de abençoar a sua vida também. Não é condição, é lógico que existe algumas benesses, mas Deus há de abençoar a sua vida também. Abençoar uma porta de trabalho, um emprego novo, que essa abertura na zona amarela facilite para nós nesse período. E para terminar, nós vamos rogar a Deus pelo nosso governo, para que Deus dê direção, para que possamos manter essa faixa amarela em nosso estado e tão logo, depois desse período probatório, a igreja possa também voltar a se reunir. Depois eu explico mais sobre isso nos avisos finais. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela noite de adoração que o Senhor nos deu. O culto é quando estamos aqui juntos, mas agora estamos transmitindo essa palavra ao coração do teu povo para que sejamos amigos do bem e inimigos do mal, ó Pai. Que amemos ao Senhor, amemos a Cristo Jesus de todo o nosso coração. Cuida, ó Senhor Deus, em Cristo Jesus, do avô do Marcelo. Abençoa, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão se recuperando. Conforta os corações enlutados, ó Pai. Abençoa também, ó Pai, a tragédia que aconteceu no Líbano. Tenha compaixão daquelas pessoas, famílias, e que o Evangelho ali possa chegar para consolar os corações abatidos nesse período tão difícil ali, ó Pai. Abençoa, Pai querido, também o governo, as populações, as pessoas, para que possamos manter, ó Pai, essa faixa amarela por
tantos dias necessários que venhamos só a melhorar e possamos, ó Pai, sair desse período de isolamento. Porque nós queremos reunir a igreja, o povo de Deus, para celebrar o Teu santo nome. Assim, ó Pai, nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, recebam a bênção. Queridos, ide em paz, que a graça, a paz, a consolação, as ternas misericórdias do Espírito Santo estejam conosco hoje, nos fortalecendo até o retorno glorioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que sejamos amigos do bem para a honra do nosso Deus. Assim nos despedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, último aviso, nós estamos aí num período da faixa amarela. As informações do governo são o seguinte: se nós permanecermos na faixa amarela por 28 dias, eventos como igreja serão liberados. O que eu acho injusto e desproposital. Mas nós temos que, nesse período, tentar nos submeter e esperar esses 28 dias. Porque a igreja, ela é diferente de qualquer outro tipo de celebração, de reunião, de aglomeração. A igreja é para tratar o povo de Deus ferido, o povo de Deus com depressão, com tristeza. Mas estamos aguardando 28 dias, já estamos contando desde ontem, de sábado, na fase amarela, para que a igreja possa reabrir. Ore, meu irmão, que permaneça na fase amarela. E daqui 28 dias, se Deus quiser, nós vamos poder abrir a nossa igreja para um culto de adoração ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe nesse período ainda de provação e de pandemia. Terça-feira, um grupo de oração. E acompanhe nossas transmissões de quinta e domingo, escola unical e culto. E nos vemos com a graça de Cristo Jesus, nem que virtualmente, alguns dos amados irmãos. Deus abençoe a todos e uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém.